querido amigo do canal, como estás, como te encontras? Espero que bem, feliz, ao lado do nosso bom Senhor Deus, Jesus Cristo, que habita em vós. Queridos amigos, esta semana estamos a estudar o plano da salvação em mais uma enquete deste A Bíblia Diz-me Hoje. E o tema de hoje é a vida e a morte. Porquê a vida? Porquê a morte? Quem nos deu a vida e quem nos deu a morte? Bem, na Bíblia há um texto muito famoso entre os crentes que diz o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um texto bem complexo e deve ser entendido. No entanto, quando nós pensamos, então, como é que o nosso pecado, aquele que nos pode destruir efetivamente, pode ser suprido, vá lá, digamos assim, como é que ele pode ser coberto? Bem, vemos como é que então Jesus vem, morre e salva-nos desta morte eterna. E abrimos a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 3 até ao 7, que nos diz assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Era um homem de dores e experimentado os trabalhos, e como um de nós, quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Ok, não fizeram caso nenhum de Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, o Filho de Deus, o ferido de Deus e oprimido, como se Deus o tivesse a ferir. E, no entanto, diz-nos mais à frente, mas ele foi ferido pelas nossas próprias transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores não abriu a boca. Uau, que amor imenso este de Jesus, que veio, morreu por mim, para que eu possa ser sarado das feridas que me podiam agora trazer esta morte eterna. Deus é um Deus gentil. Jesus é muito gentil. Ele envia o seu próprio Filho Jesus, que morre para dar a salvação a milhares, a centenas, a milhões de pessoas. Isso é amor, isso não é só graça. Isto é graça, isto é amor, isto é algo fantástico que nós só podemos experimentar quando nós aceitamos então esta morte. Porque então, qual foi o ato que assegurou a nossa salvação? Já vimos que a morte assegurou a nossa salvação, não é? Mas quando nós abrimos a Bíblia em 1 de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20 ao 22, vai se tornar mais óbvio ainda. Vejam bem o que diz. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isto pode ter mais aplicação, mas vejam o resto. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O que aqui nos está a dizer é como a morte veio pelo pecado do homem que viveu, ou seja, por Adão todos passaram a ter de morrer, assim por um só homem, pela gentileza deste bom Deus, por um homem que morreu, que agora diz, eu vou pagar o preço, eu morro por o meu filho, e agora toda a humanidade tem acesso à salvação. Isto é graça, é uma graça no seu maior nível. Quando nós abrimos a Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, vai ter então aqui a melhor descrição. Eu acho isto fantástico, este texto que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós já temos o acesso à salvação. Pela graça foi salvos. Pela graça que Deus deu naquele ato, ao ter enviado o seu Filho para morrer pela humanidade, nós fomos salvos. Mas diz, mediante a fé. O que significa que esta graça que foi dada é a mesma coisa que eu agora dizer assim: se alguém precisar, imaginando aqui, vamos pôr aqui um caso hipotético,
Se alguém precisar, se alguém estiver a passar fome, eu tenho aqui 100 euros. Eu tenho aqui 100 euros separados, que eu os ofereço a quem pedir. Que eu os ofereço livremente a quem precisar. Está aqui em cima da mesa. Querem? Venham buscar. E agora as pessoas lutam em busca de comida, em busca de suco. E Deus diz-nos assim, está aqui. Eu ofereci. Mas só vem buscar os 100 euros quem aceitar receber esse dinheiro. E connosco e com Deus, com a nossa relação com Deus, é exatamente a mesma coisa. A graça só alcança a quem pela fé aceita o que sacrifício Jesus fez na cruz é mais do que suficiente para suprir as nossas iniquidades. Que se assim não fosse, a morte dele não teria qualquer efeito. É um dom que Deus nos dá. A salvação está ao dispor de qualquer um. Cabe-nos a nós aceitar para que por a morte de Jesus nós tenhamos a vida. Vida em abundância, a vida eterna que nos está prometida, para que naquele lugar sejamos achados irrepreensíveis perante o Senhor. Que coisa boa! Vamos então a chegar-nos para perto de Jesus e dizer: eu estou aqui e aceito a tua morte. Aceito a tua morte como mais do que suficiente para suprir os meus pecados. E aceitando, agora tudo fará sentido e eu posso receber as instruções vindas de ti. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Querido Deus, querido Pai que te encontras nos céus, muito e muito obrigado, Pai, pelo dom e pela graça que tu concedeste ao ser humano, de nós podermos ter a salvação por meio de ti. A salvação não é algo que nós conquistamos pelo nosso esforço, é algo que nós aceitamos e obedecemos depois àquele que supriu a nossa morte na cruz. Com a sua própria morte deu a vida ao homem. E isso é um dom que nós não podemos conseguir explicar por meio do nosso esforço. Não temos mérito nenhum na vida eterna que nos está prometida. É algo que foi conseguido unicamente com o sangue do próprio Filho de Deus derramado naquela cruz. E nós te queremos agradecer por esse dom. Ó Pai, obrigado. Ajuda-nos a viver uma vida condizente, uma vida consagrada ao Mestre que verteu o seu próprio sangue na cruz e disse: eu colocar-me-ei na tua frente para te salvar, mas aceita-me por favor, porque eu quero fazer muita coisa por ti, eu quero te salvar das mãos do destruidor. Ó Pai, ajuda-nos a aceitar-te, porque se não te aceitarmos, se não aceitarmos os conselhos, as instruções de um Pai tão gentil que nos tem ensinado tanto, que nos tem ensinado como ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida de amor, uma vida para a eternidade. Aceitamos a podridão deste mundo. Que triste que é. Que triste será o fim e a morte daqueles que assim o fizerem. Mas bem-aventurados os que creem em ti pela fé. Os que aceitam a tua graça e pela fé mediante em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, aceitam e agora são salvos por ela. Amém, Pai. Eu te quero agradecer todas estas coisas que tu nos deste, dás e queres dar ainda. No santo nome de Jesus. Amém. Querido amigo, não percas amanhã mais um tema que vamos estudar, que está baseado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Não percas. Aparece amanhã.